desvendar o oculto e trazer à luz. É o meu maior objetivo. Acreditar ou não, isso depende da maneira que vocês querem enxergar a verdade. Eu tenho uma missão. A minha missão é levar até vocês o que as mídias esconderam de nós. Holy moly! Alright. Holy shit! Alright, I gotta go. I'm coming, honey! Josie! O que as mídias relatam sobre furacões, tornados e tempestades, somos obrigados a acreditar. Mas, se tudo que sabemos não for realmente a verdade, a intenção não é distorcer os fatos, mas mostrar as notícias de uma perspectiva diferente das que estão acostumados a te mostrar diariamente. Será que as mídias mundiais realmente te contam a verdade? Ou simplesmente seguem um script de uma agenda tendenciosa e global? Às vezes é preciso sair da caixa e pensar diferente. Ao contrário do que você imagina ser, há forças ocultas que trabalham diariamente para transformar o nosso mundo em um verdadeiro caos. Mas, para sairmos da caixa e ver um mundo fora dela, é preciso entendermos como ela funciona por dentro e por fora. Antes de falar sobre o temido e imponente tornado Irma, vamos mostrar como eles realmente começam a se formar, ou pelo menos deveriam. Antes de mais nada, obrigado por fazer parte dos 250 mil inscritos no canal On-Off. Só tenho a agradecer. Furacões acontecem em baixa pressão atmosférica e sua destruição é bem maior que a destruição de uma bomba igual a de Hiroshima. Fenômeno típico de verão, que de furacão se torna em tufão ou ciclone. Geralmente com início nas águas quentes do oceano nas condições exatas, com a temperatura igual ou maior que 26,6 graus Celsius, em uma profundidade de 50 metros, quantidade suficiente de umidade atmosférica e tempestade tropical com ventos fortes. Quando o ar quente entra em contato com a superfície do oceano, isso provoca a queda da pressão atmosférica e se forma uma espiral de ar frio. Esse ar instável e carregado de vapor de água forma nuvens e produz tempestades que aumentam de intensidade de acordo com a proporção do calor. Esse mistura de calor e umidade se movendo a 30 km por hora, geralmente movendo-se de leste a oeste com variedades de diâmetros de 300 a 1000 km, podendo durar semanas e percorrer milhas e milhas, devastando tudo que há em sua volta. Há 5 níveis desses furacões. Chuvas torrenciais com ventos com mais de 117 km entram na categoria 1. Os que passam de 250 km por hora entram na categoria 5. No epicentro, o olho do furacão forma uma coluna de ar de 8 a 100 km de largura, porém suficiente e calmo para um voo livre de um pássaro. O ciclone começa a se desfazer quando em contato com a terra ou quando encontra água mais fria, mas não antes de devastar e causar o caos por onde passa. Alguns cientistas globalistas e influenciadores dizem que o aumento de ciclones pelo mundo é o falso aquecimento global. Agora que já relembramos como possíveis tornados se formam, é hora de começarmos a entender um pouco sobre como há forças ocultas por trás de alguns eventos. Assim que eu provar algumas teorias, então você escolha suas verdades. Para eu deixar claro, preciso voltar ao passado. Quero explicar o que é Harp e o que o homem faz quando se dispõe a usar a mente para fazer o mal. Vamos entender o que aconteceu em julho de 76, quando um apagão geral nos sistemas de comunicações que confundiu até os mais hábeis e experts no assunto. O mais afetado foi os Estados Unidos, pois o país do tio Sam, na época, já era potência mundial em tecnologia. Foi quando tudo começou a ter interferência com uma estranha frequência vinda do além, que invadiu as televisões, satélites, rádios de comunicação, rádio militar, marinha.
todas as tecnologias foram afetadas. Stevens, um escritor e pesquisador sobre armas climáticas, declarou que a inteligência americana já estavam cientes do que estava ocorrendo. Descobriram que o sinal secreto vinha da então União Soviética, no auge da chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais. Então os Estados Unidos fotografou do espaço em território russo um gigantesco radiotransmissor. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera, com destino aos Estados Unidos. O sinal chegou a ser detectado em até 1989. Mas, qual seria o motivo? O transmissor soviético funcionava como um grande radar, e servia para verificar se havia mísseis americanos com destino ao país. Mas, a inteligência sabia que algo mais sinistro estava no ar. O Departamento de Defesa americana dizia que a máquina russa interferia no clima e que a geringonça que eles criaram podiam alterar o padrão de ventos no mundo todo. A arma que eles criaram não só conseguia interferir os sinais de baixa frequência, como também na criação da natureza. Quando em operação, os ventos mudavam de direção até a migração de animais que se orientam pelo sistema prefeito do planeta começaram a se perder na rota original. Costumo dizer que essa arma é uma das mais diabólicas que o homem já criou na face da Terra. A Rússia então castigou os Estados Unidos. De 1987 a 1992, lançou sobre o estado da Califórnia um clima de ar seco e mais dramático de sua história. As lavouras secarão e o gado morreu. O preço dos alimentos e água subiram rigorosamente e a população ficou aterrorizada. Então os cientistas e a inteligência começaram a entrar em ação. Os especialistas em climas disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região, um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, desde os séculos e séculos, ventos de grande altitude levam a umidade para as costas dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sempre sopram para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção. Como tudo se copia e nada se cria, os Estados Unidos então começou um plano mais diabólico ainda. Criaram então uma arma de geofísica bem mais sofisticada do que dos russos. Enquanto os russos negavam tudo, os Estados Unidos em segredo criavam sua arma de investigação de aurora ativa de alta frequência. A RAP está localizada no Alasca. Esse complexo é capaz de emitir ondas tão poderosa, que seria capaz de transformar um país tropical em um polo norte. Olha onde o homem chegou. Esse projeto faz parte do Exército e Marinha Americana. Enquanto a Rússia em segredo sofisticou suas antenas, os Estados Unidos reuniu em um local 180 antenas com 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de ondas de baixa frequência formando uma trilha na atmosfera. Galera do canal On-Off, já começaram a compreender as coisas? Isso mesmo, essas antenas superpoderosas podem alterar o clima em qualquer canto do planeta. Pode causar tempestades, aumentar a temperatura do clima, criar terremotos, tsunamis, tufões, furacões, tornados, mudar os ventos, fazer chover e fazer uma seca em pleno alto mar. Isso não é dedução, é afirmação. Fato. Esse especialista em clima revelou todo o esquema de brincar de ser Deus. Quando essas ondas que os Estados Unidos soltam atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. Então, o especialista simula o efeito HAARP no laboratório. Ele produz umas nuvens dentro de um tubo. Abaixo das nuvens há uma antena que emite sinais de baixa e extrema frequência. Quando a antena é acionada, as nuvens se movem para cima, levando o vapor. Um só campo pode mudar uma área significativa. Agora, fique você sabendo que há 20 iguais a essas dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo afora que funcionam em lugares secretos. Esses transmissores são capazes de mudar qualquer clima ao redor do mundo. Mudam a direção do vento, tempestades ou seca. Vocês agora que estão aqui no canal On-Off, já conseguiu entender a linhagem que quero chegar? A essa altura já deu para perceber o que foi aquilo que aconteceu recentemente. Já vamos falar a respeito. Antes preciso te mostrar mais mistérios que a mídia não vai te contar. Alguns especialistas afirmam que alguns terremotos aconteceram depois de mudanças radicais no clima.
A RAP tem ligação com vários terremotos. Agora faz sentido um outro vídeo que fiz sobre sons estranhos nos céus ouvido por muitas pessoas, e o projeto Rubin. O Dr. Brookes pesquisa abalos sísmicos e utilizava um aparelho de baixa frequência para suas pesquisas em uma região do Pacífico. Sem querer, ele causou um terremoto de 5 graus na escala de terremotos. Então, ele reproduziu o efeito em uma maquete. Ele mostra como é possível criar um terremoto em qualquer canto do mundo. Um alto-falante produz um som muito grave e faz a superfície a estremecer deslocando as placas de um lado para o outro. A RAP também produz sons graves entre outros testes secretos que se ficarmos vendo, ainda não acreditaremos que eles são capazes de tanta audácia e maldades contra a natureza que é tão linda. A Rússia já afirmou que os Estados Unidos são responsáveis por 80% dos terremotos em territórios inimigos, tudo por interesse. A Rússia também não fica atrás, pois os Estados Unidos já acusou a antiga União Soviética de utilizar suas armas secretas em interesse próprio. A Rússia também já declarou que os Estados Unidos utilizou a arma de efeito climático na guerra contra o Vietnã, conhecido como efeito laranja, e chemitraiu, alterou todo o clima com toneladas de chuva ácida e veneno, fazendo que os guerreiros saíssem de suas tocas ou morressem afogados. Quem reparou na entrada da vinheta do meu canal, eu caminho sobre nuvens de aviões que bombardeiam nosso céu com gás chemtrail. Uma analogia sobre os projetos Illuminati tem para a humanidade, alterando o clima e o ar que respiramos. Esses aviões são vistos em todo o planeta soltando esses rastros químicos, e as fumaças ficam nos céus por horas e até mesmo por dias. O pesquisador William Thomas escreveu um livro onde afirmou que esses rastros químicos funcionam em conjunto com a RAP. Os Estados Unidos levam essas nuvens artificiais para qualquer canto do planeta. Ou, se eles utilizam a ferramenta, logo eles têm que criar nuvens que eles mesmos destruíram com secas. Agora imaginem essa arma em funcionamento em campo de batalha, em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Tanto a Rússia como os Estados Unidos podem fazer nevar em qualquer lugar, chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. Segundo o escritor, a Rússia saiu na frente em pesquisas com armas climáticas, porém hoje não se sabe o que esses dois países são capazes de fazer. O que ainda segura é que um monitora outro, e parecem dois cachorros, um com medo do outro. E se eu fizer e ele me descobrir, quando esse medo já não for uma barreira, então creio que não sobrará nada do planeta. Em agosto de 1952, a pequena cidade de Limont sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia choveu 250 vezes mais do que o normal. Resultado de uma experiência frustrada de um exercício militar dos ingleses tentando simular tempestades. Resultado foi que quase devastaram a cidade inteira. Jornais e notícias da época informavam que aviões estranhos passaram jogando uma espécie de gás sobre a cidade que permaneceu como se fossem nuvens nos céus. Os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar. Para a população da época, não sabiam do que se tratava, mas relatavam tudo o que estavam vendo. Hoje quem acompanha meu canal é obrigado a saber que esses aviões que soltam essas fumaças nos céus não é normal. Outro projeto, Popeye, foi realizado na cara dura entre 1960 e 66. Os Estados Unidos outra vez na cena. Aviões, fumaça prolongada e tempestades. Pesquisem o projeto Popeye. Logo, ficou comprovado que na ocasião, os Estados Unidos jogaram cristais de iodo e prata no seu inimigo. Resultado, 15 dias a mais de chuva no campo vietnamita, suficiente para as tropas avançarem. Estradas desmoronadas e o pior, sem alimentos. Um sucesso passageiro, porque os vietcongos detonaram os americanos. Mas os Estados Unidos conseguiram provar as armas climáticas que guardavam em segredo. Já estamos chegando no ponto principal do vídeo. Antes, quero que saibam que 97% dos furacões, tornados e terremotos são provocados. E todos eles têm um interesse próprio de cada país que possui armas climáticas. O furacão Katrina foi um dos mais devastadores furacões já criados pela mão humana. O Katrina devastou uma parte dos Estados Unidos, que gastou bilhões para reconstruir a região, um atraso financeiro incalculável.
Bases e pesquisas, faculdades de inteligência e outros danos irreparáveis foram causados pelo furacão. Podem pesquisar. Sabem quem os Estados Unidos acusou? Adivinhem só. A Rússia. Pois dias antes, a inteligência americana detectou sinais em outras frequências vindas daquela região. No entanto, o governo alertou bem antes sobre o Katrina. Porém, de nada adiantou. Pesquisem. Recentemente, a inteligência americana deduzia que foi uma conspiração russa e chinesa. Porém, até agora sem provas concretas. Especialistas brasileiros informam que a formação do Katrina foi um fenômeno anormal, não detectado por nenhum instrumento natural. Simplesmente as nuvens foram chegando e o clima mudou de uma forma inesperada. Como se o fim do mundo tivesse chegado em pleno verão. Até hoje há muitas especulações, porém essa guerra está bem longe de acabar. Tudo isso por interesse, e quem paga o preço somos nós. Apesar da natureza ser perfeita e complexa, porém o homem ainda consegue brincar de ser um semideus, controlando o tempo, fazendo chover onde quer que seja, faz terremoto, abala a terra, seca onde há água e faz chover onde há seca. Agora que já foram esclarecidos tudo isso e já não somos mais leigos, vamos começar a montar o quebra-cabeça. É importante que prestem atenção para não perder nenhuma parte. Primeiro de tudo, vamos começar a entender os fatos que ocorreram recentemente que ninguém consegue compreender. Agora que você já sabe o que é RAP, e sabe o que é Guerra Fria, e quais os países envolvidos, é bem mais fácil entender o que estamos prestes a revelar. Se alguém desistiu no meio do caminho, e pulou partes, não entenderão nada. Mas para você que prestou atenção em cada detalhe, agora chegou a hora da verdade ser revelada. Primeiro sinal. Os ventos começaram a soprar constantemente, e mudaram a sua rota normal, e o mar começou a recuar. A natureza deu sinal de que estava alterado seu fluxo natural. Prestem atenção. Os ventos mudaram a direção e o mar começou a recuar. Fenômeno jamais visto na região. Pessoas começam a relatar e filmar os fatos assustadores. O cinegrafista amador está abalado com o que seus olhos contemplam. É algo terrível que ele não consegue compreender. Os jornais começaram a noticiar que inexplicavelmente as águas dos oceanos sul-americanos começaram a recuar. O grande temor é que sempre que o mar recua sempre há tsunamis. Porém, se vier um tsunami do tanto de água que recuou, pode ter certeza que será uma onda tão devastadora jamais descrita na história. Para quem acompanhou o mar recuar e secar por milhas, ficou sem saber que fenômeno estranho que estava acontecendo. Cheguei a ver relatos de pessoas dizendo que eram apenas princípios dos acontecimentos antecedendo o grande evento que está por vir. Mas para os mais sábios, nesse momento já sabem do que se trata. No mesmo dia do recuo das águas, o mapa que registrava ventos e fenômenos da natureza registrou que um estranho vento e uma enorme onda de calor vinda do hemisfério norte cobriu toda a América do Sul, inclusive o Brasil. Ondas de radiação e calor indicavam que algo preocupante estava para acontecer. Essas coisas que causadas pela mão humana só pode ter um único nome. Armas de efeito climático estavam agindo. Uma anomalia de ondas massivas sopravam de algum lugar secreto para o centro da América do Sul e do Norte. Vinha de algum campo de concentração oculta, uma frequência muito baixa de radiação e uma força imensurável. A inteligência americana detectou uma força de baixa densidade controlando o fluxo dos ventos e manipulando o ar em grande escala. Um pesquisador americano informava que as antenas da RAP estavam trabalhando a todo vapor. E olhem bem por onde as ondas de calor estavam agindo. Prestem bastante atenção. Nunca vi esto. En mi vida me lo voy a estar inclinado
se dio vuelta porque están tocando ¿cómo se llama? Están tocando, no hay agua, no hay agua. Allá como para ver, hay una cuadra y media y una persona caminando en el lugar en que siempre está el agua, está a 3 metros aquí, hermano. Secou tudo. Que esquisito, cara. Ali no Guarda-Barco. Estamos aqui em Caraguatatuba, dia 13, dia dos pais, 13 de agosto de 2017. A tal da maré seca que já vem atingindo as cidades lá do sul. Chegou aqui em Caraguatatuba. Pra vocês terem uma ideia, a água chega aqui onde eu tô, onde está mais escuro, onde a água bate. O que aconteceu? Esse ciclone, anticiclone muito forte, tá com vento de norte, o recuo fez recuar o mar. A gente chama de maré seca, ou de um fenômeno que pode ser, muita gente está assustada pensando que é um tsunami, mas não é não. Feito na rua, na areia, como a maré seca pegou aqui bem na praia do Camaroeiro, aqui no centro de Caraguatatuba. Maré seca, o recuo do mar. O mar recuou tanto que provocou prejuízo. Em alguns pontos de Santa Catarina, o mar recuou até 50 metros. A maré seca atingiu o litoral de São Paulo até o Rio Grande do Sul. O vento forte e constante, com rajadas de até 80 km por hora, empurrou a água da beira da praia em direção ao alto mar. É um fenômeno raro de acontecer na costa do Brasil, porque se juntaram vários fatores que contribuíram a esse recuo do mar. Um foi a direção do vento soprando paralela à costa, que foi de nordeste. Segundo, foi a intensidade dos ventos, foi mais intenso. E também esses ventos foram persistentes por vários dias. Em Florianópolis, deu para ver as bases das colunas de sustentação das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, que ligam a ilha ao continente. O mar recuou tanto que até a Hercílio Luz ficou exposta. Hoje a maré subiu um pouquinho, mas ela ainda está bem longe do nível normal. A água costuma chegar nesse ponto aqui. E olha só onde ela foi parar. Pelo menos 300 embarcações ainda estão encalhadas em vários pontos do litoral sul de Santa Catarina. Com o mar bastante agitado, os 5 portos do estado estão fechados desde sexta-feira. Em Itajaí, o prejuízo acumulado é de cerca de R$700 mil. Em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Agora que já sabemos como começa um grande evento, podemos então ver os seus efeitos e para quê, e como eles foram criados. Aviões pulverizam todo o ar com rastros químicos. Tenho certeza que você já viu um desses passando em cima de sua cidade. Porém, há aviões que rastreiam grandes proporções e cobrem grandes áreas. Porém, podem ser por outros métodos também. Mas aviões daria muito na cara. E se víssemos aviões passando e deixando rastros químicos nos céus, então saberíamos que era mesmo a RAP. Será que aviões russos sobrevoaram a região ou os rastros químicos vieram com o vento? Bingo! Isso mesmo. Por isso faz sentido do vento ter mudado de direção trazendo rastros químicos. Agora faz todo sentido dos ventos estarem soprando tão depressa sobre a América do Sul e do Norte. Vejam isso, e pasmem. As antenas da RAP estão em lugares estratégicos e secretos. O RAP utiliza uma tecnologia de ondas de rádio superpotentes, concentradas num raio, aquecendo zonas da ionosfera. Essas ondas eletromagnéticas regressam à superfície terrestre penetrando em tudo, seres vivos ou não.
A Rússia começou com esses experimentos. Porém, os Estados Unidos aperfeiçoou a ideia. Mas não se sabe até que nível a Rússia se aperfeiçoou. Tudo é muito sigiloso por lá. A Rússia é um dos países que ainda bate de frente com os Estados Unidos em quase tudo. Se por avião não é possível, não é preciso se deslocar de seu país. A Rússia consegue manipular o ar do seu próprio campo, a milhares e milhares de distâncias. Reparem que junto com as antenas e a combinação de nuvens falsas e a baixa densidade de ondas sobre a atmosfera é possível fazer grandes estragos em qualquer canto do planeta. Vejam. Amigos, bem-vindos à realidade. Eu sei exatamente como é triste estarmos nas mãos desses desgraçados. Desculpem o palavreado, mas é revoltante saber que o ar que respiramos não é o ar puro que Deus fez para nós. Imaginem se não fosse a Amazônia para purificar essa merda toda. Se perdermos ela, não restarão nem os Illuminati para contar a história. A cada dia, ficamos mais perplexos e revoltados com as notícias e verdades que vemos. Sem saber de nada, a população vive normal. Respira, dorme e levanta, vem e vai. Sem saber que há forças ocultas agindo bem acima de suas cabeças. Por isso que devemos andar sempre vigiando e preparados. Pois, nunca sabemos o dia nem a hora em que há de vir sobre nós algo dessa magnitude. Muitos conseguem ver os sinais nos céus, acontecimentos e fatos. Porém, vendo não conseguem perceber. Bem-aventurados sejam vocês que não se deixam levar pelas mídias e o que elas nos querem fazer acreditar. Vejam. Não, dá a mão. Você não pode soltar da mão do papai, viu? Aí, ó.
have to go back. We have to find out if anybody's in there. A tornado right now. Oh man. We don't know if this thing can change directions. We're not experts. It's crossing the interstate right where we were. There's a tornado on the ground. É assustador, não é? Holy. Apesar de tudo estar comprovado, há quem não acredite. Mesmo mostrando, não consegue enxergar. Mesmo assim, continuamos a fazer nosso trabalho de levar até vocês o que as mídias nunca irão te contar. A missão do canal On-Off é sempre mostrar a verdade fora da Matrix. Acreditar ou não, isso depende exclusivamente de você. Obrigado por estar aqui no canal.